Então, ela me disse que nosso pai falou que, na empresa em que estou trabalhando atualmente, um dos meus chefes é casado com uma juíza federal, e ele estava esperando que talvez eu pudesse falar com meu chefe e fazer algo por eles. Ela até sugeriu que estariam dispostos a pagar o valor que fosse necessário, mas que queriam apenas que eu os colocasse em contato com meu chefe e, por extensão, com a esposa dele. Achei que isso era um pedido fora de ordem, até mesmo para ela, deixar de esperar que eu fizesse isso. Imediatamente disse não e pedi que me deixasse em paz, porque achei que ela tinha vindo buscar apoio emocional, mas isso era algo que eu não iria encorajar ou mesmo entreter. E estava dizendo não por várias razões, a principal sendo que eu não queria trazer isso à tona com meus chefes e ter eles me associando a uma família de fraudadores. Mais importante, eu tenho meu próprio código de ética e moral, e não desejo nada de ruim para minha irmã, mas se Fernando realmente cometeu fraude fiscal, então eu não quero me envolver em uma situação onde eu estivesse tentando ajudá-lo e influenciar a situação a seu favor. Nesse ponto, não era nada pessoal contra ele, apenas que eu não queria me envolver, e o máximo que eu poderia fazer por ele seria estar lá emocionalmente. Mas, além disso, era loucura esperar que eu fosse a tal ponto. Quando eu disse não e pedi que ela saísse, minha irmã começou a reclamar e disse que não acreditava que eu ainda estava guardando rancor contra o marido dela por algo que nem mesmo era culpa dele. Tentei explicar a ela que não se tratava disso, e, na verdade, eu nunca realmente o culpei pelo que aconteceu com meu pai. Foi a decisão do meu pai dar a ele o cargo em vez de mim e permitir que ele assumisse a empresa. E, se eu estivesse no lugar dele, provavelmente também teria aceitado o cargo sem pensar em quem realmente merecia. Então, sim, talvez eu o ressentisse um pouco, mas eu não o culpava e definitivamente não guardava rancor dele, ele simplesmente não era importante o suficiente para isso. Tentei dizer isso a minha irmã, mas ela se recusou a me ouvir e disse que nossa mãe tinha razão, que era inútil tentar falar comigo porque eu ainda era extremamente mesquinho e egoísta. Então, acabamos brigando novamente, e eu disse a ela para sair da minha casa porque ela não podia simplesmente entrar e me insultar depois de tudo o que aconteceu, especialmente depois que eu tentei confortá-la, embora ela nunca tivesse estendido a mesma cortesia para mim quando eu estava passando por um momento difícil. De fato, ela tinha brigado comigo naquela época porque encarou isso como um ataque pessoal. Anos depois, ela ainda estava fazendo a mesma coisa. Portanto, se alguém estava sendo mesquinho e egoísta, era minha família. E o comentário que ela fez sobre nossa mãe estar certa sobre mim me fez sentir muito mal, porque ao longo dos últimos 2 anos, ela foi a única que esteve lá para mim, e agora parecia que ela nunca esteve realmente lá para mim e que era tudo fachada. Eu já estava muito machucado, e minha irmã se recusou a sair, ela continuou parada lá e dizendo uma coisa dolorosa atrás da outra, então eventualmente chegou a um ponto em que ambos começamos a gritar tão alto um com o outro que eu não conseguia nem entender o que ela estava dizendo. Acabamos xingando um ao outro, mas então ela finalmente foi embora. Eu me sinto terrível com tudo o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, sinto que eles merecem tudo de ruim que está acontecendo com eles. Honestamente, sinto que até mesmo manter contato com minha mãe nos últimos 2 anos foi um grande erro, e eu deveria ter cortado toda a minha família quando tive a chance. Mesmo agora, me arrependo de ter tentado estar lá para minha irmã, porque ela estava agindo de forma histérica. Eles definitivamente não são mais dignos do meu tempo ou energia, e continuam me provando isso repetidas vezes, mas por algum motivo eu ainda acho incrivelmente difícil cortá-los totalmente da minha vida. Fico pensando na nossa infância, em como éramos próximos, e meu coração dói só de falar sobre isso agora. Tudo isso é realmente uma droga, e eu só queria que tudo acabasse logo. Atualização: faz dias desde que minha irmã me visitou e tivemos aquela briga, e depois disso ninguém falou comigo pelos próximos dias. Eu quase comecei a pensar que eles iam me deixar em paz agora, mas hoje meus pais finalmente apareceram. Nesse meio tempo, decidi que não ia deixá-los entrar. Já tinha cometido o erro de deixar minha irmã entrar da última vez, e todos sabemos como isso terminou, então não ia repetir meu erro. Eles estavam do lado de fora da porta, e eu disse a eles para irem embora, porque realmente não achava que tinha algo para discutir com eles, e eles não poderiam ter nada de novo para me dizer que ainda não tivessem dito, então poderíamos simplesmente não perder o tempo um do outro e deixar isso assim. Mas meu pai disse que não estava lá para me pedir nenhum tipo de ajuda, mas que ele estava realmente lá para se desculpar comigo porque, depois de muito tempo, ele percebeu que havia feito a coisa errada. Ele me disse que tinha feito a maior burrada possível e sabia que nada do que dissesse naquele momento jamais iria melhorar as coisas, mas o mínimo que ele poderia fazer era pelo menos tentar falar comigo e me deixar saber que ele realmente estava arrependido de tudo isso. Tenho que dizer a vocês que isso realmente me surpreendeu, porque eu realmente estava esperando que ele aparecesse e começasse a gritar comigo ou algo assim.
Não falamos um com o outro desde a noite de sua festa de aposentadoria, e ainda me lembro que ele me chamou de decepção. Não acho que vou esquecer isso nunca. Era tudo o que eu estava pensando enquanto ele se desculpava, e quando ele terminou de falar, eu disse a ele que estava muito grato por ele ter vindo até aqui para se desculpar comigo, mas que não era tão fácil para mim perdoá-lo. Ele não pode simplesmente se desculpar e esperar que tudo fique bem assim, especialmente quando não nos falamos nos últimos 2 anos e ele nunca fez um esforço para falar comigo também. Então, eu disse a ele que precisava de tempo, e mesmo assim não tinha certeza se algum dia seria capaz de me perdoar. Não era nem o fato de ele ter me prejudicado há 2 anos que estava me incomodando até agora, mas o fato de que levou 2 anos e tantos problemas para ele perceber que não tinha feito a coisa certa e finalmente vir falar comigo. Isso é o que me deixou muito triste. Mesmo depois disso, eu estava apenas esperando ele ficar bravo comigo e começar a gritar, mas ele apenas disse que estava pronto para esperar até eu me acertar, e mesmo que eu decidisse nunca falar com ele novamente e não o perdoasse, ele estaria bem com isso também. Ele disse que, há 2 anos, ele tomou uma decisão muito estúpida, e não era que ele não levasse minha saúde mental a sério, era que ele tinha levado isso longe demais. Ele me explicou que seu pai e todos os homens de sua família sempre foram muito durões e ele foi criado da mesma forma. Ele foi criado para acreditar que o que precisávamos fazer para passar pela vida era apenas lutar, e todos que alegavam ter ansiedade ou depressão ou seja lá o que fosse, eram apenas fracos e estavam inventando desculpas para si mesmos e para suas fraquezas. Então, quando descobriu que eu estava tomando comprimidos para ansiedade, ele começou a pensar que talvez eu não estivesse à altura da tarefa de liderar a empresa. Ele havia construído esse negócio do zero, então ele não podia se dar ao luxo de deixar isso ir por água abaixo. Era o medo e a paranoia dele que o dominaram, e ele tomou a pior decisão que poderia ter tomado, o que o levou à situação em que ele está agora. Ele então me disse que, depois que paramos de nos falar, ele ficou muito bravo comigo e ressentido por alguns meses, mas depois ele começou a duvidar de si mesmo e começou a ler cada vez mais sobre a ansiedade e como ela funciona. Alguns meses atrás, ele começou a sentir que talvez ele mesmo tivesse alguns sintomas também, e estava planejando entrar em contato comigo para tentar fazer as pazes, mas então esse fiasco com o Fernando veio à tona e ele não conseguiu fazer isso. Depois que ele me contou tudo isso, eu me senti muito estranho com a situação e ainda não sei como me sentir sobre tudo isso, mas pelo menos ele se desculpou comigo. Sei que depois de 2 anos não é muito, mas para mim significa muito. Não sei se vou perdoá-lo tão cedo e realmente não sei se esse pedido de desculpas foi real ou não, mas estou disposto a pelo menos pensar sobre isso e dar uma chance. Por enquanto, eu apenas disse a ele para voltar para casa e que eu entraria em contato se eu achasse que devia, e ele respeitou isso e foi embora. Quanto a minha mãe, não tivemos muito a oportunidade de falar hoje. Ela se desculpou comigo no começo pelo comportamento dela também, junto com meu pai. No final da minha conversa com meu pai, ela me disse que estava disposta a esperar que eu a perdoasse. Ela disse que talvez tenha reagido um pouco rápido demais e um pouco de forma exagerada, em vez de tentar entender o que eu estava passando. Ela também disse que tinha falado com minha irmã, e que ela também queria se desculpar comigo em seu nome, porque também acha que me tratou muito mal no passado. Mas eu não vou contar isso como um pedido de desculpas real. Minha irmã é adulta, já crescida, e pode falar por si mesma, se ela quiser. Se ela quiser se desculpar, ela vai ter que vir fazer isso sozinha, e eu entendo que ela só está tentando lidar com tudo o que está acontecendo com o Fernando agora, mas isso ainda não é desculpa para se comportar comigo da maneira que ela fez na última vez que me visitou. De qualquer forma, o ponto é que a maioria dos meus familiares se desculpou comigo, e agora cabe a mim decidir se quero aceitar o pedido de desculpas ou não. Não vou mentir, vai ser uma decisão muito difícil de tomar. Passei 2 anos inteiros da minha vida sem qualquer contato com essas pessoas, exceto minha mãe, é claro. E mesmo com ela, as coisas estão bem complicadas agora. Por um lado, realmente quero perdoar todos eles e seguir em frente com minha vida, porque não acho que o ressentimento vai me levar adiante. Se eu não perdoá-los, essas coisas vão continuar rondando minha mente sem parar, como tem sido nos últimos 2 anos, e eu realmente não quero isso. Por outro lado, não sei se perdoá-los e deixar tudo isso no passado é a coisa certa a fazer. Estou realmente confuso sobre o que fazer agora, para ser honesto. Sinto muita falta da minha família, e tudo isso está mexendo com a minha cabeça. Sei que muitos de vocês podem estar pensando que eles estão fazendo isso apenas porque estão em apuros agora, mas eu já deixei muito claro que não posso ajudá-los, e mesmo se pudesse, não o faria. É uma questão de princípios para mim, e não vou mudar isso por ninguém, não importa o que aconteça. Então, se é isso que eles estão esperando que aconteça, já se enganaram.
E, caso isso não esteja na mente deles, e eles estejam genuinamente tentando se desculpar comigo e reparar nossos relacionamentos quebrados, então isso só complica ainda mais as coisas. Acho que vou ter que dormir sobre isso por alguns dias e então pensar sobre o que quero fazer. Vou manter vocês atualizados. Atualização: consegui entrar aqui depois de quase 6 meses, porque fiquei muito ocupado no meio disso tudo. Vou explicar por que isso aconteceu mais tarde. Enfim, a última vez que postei uma atualização, meus pais e minha irmã tinham acabado de se desculpar comigo. Meus pais se desculparam pessoalmente, mas minha irmã, acho que estava muito envolvida com a situação do Fernando, por isso ela pediu à nossa mãe para se desculpar comigo em nome dela. Ela me visitou algumas semanas depois e se desculpou pessoalmente também. Eu disse a ela a mesma coisa que disse aos meus pais, que iria pensar a respeito e avisaria o que eu queria fazer sobre isso. E eu realmente pensei a respeito, levei meu tempo e, no mês passado, disse a eles que gostaria de reconstruir meu relacionamento com eles, mas que tinha que ser no meu próprio ritmo. Eu disse que estaria disposto a jantar com eles uma vez por mês a partir de agora e ver para onde isso vai, porque ainda não tenho certeza se reconstruir um relacionamento com eles é uma boa ideia ou não. Eles ficaram muito felizes e disseram que estavam de acordo, desde que eu estivesse feliz. Então, é onde estamos agora. Tivemos um jantar juntos há algumas semanas este mês. Foi razoavelmente constrangedor, mas pude ver que eles estavam realmente tentando compensar o passado sendo extra gentis comigo. Fernando não estava presente nesse jantar, já que minha irmã pediu o divórcio dele há 6 meses, e ele já tinha sido demitido da empresa. Meu pai me ofereceu o cargo de diretor executivo, mas eu recusei. Acho que preciso de mais tempo, então meu pai está lidando com as coisas na empresa por enquanto, e ele ainda está esperando uma resposta minha. Vou pensar sobre isso por mais alguns meses e, então, não sei, talvez eu aceite. Por enquanto, estou tentando reservar tempo para as coisas que amo, e isso inclui minha namorada. Ela é uma amiga de longa data com quem comecei a namorar há alguns meses, e isso é o que tem me mantido tão ocupado por tanto tempo, porque agora há mais na minha vida do que apenas trabalho e drama familiar. Na verdade, ela é quem me convenceu a perdoar minha família e lhes dar uma segunda chance. Estou muito feliz que estamos juntos, porque até agora eu nunca tive coragem de convidá-la para sair, mesmo gostando dela há muito tempo, porque eu não queria ser rejeitado e acabar arruinando nossa amizade. Mas estou feliz que ela deu o primeiro passo. Agora estamos juntos, e eu estou tão feliz quanto poderia estar. Então, as coisas estão indo muito bem para mim agora. Inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder novas histórias. Aqui está aparecendo na tela também está muito boa, clique e nos encontramos lá.